Oi, queridos! Tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e hoje eu vim dar mais uma dica de língua portuguesa para vocês. Estão preparados? Então vem comigo! Gente, no último vídeo eu falei sobre o texto dissertativo argumentativo e dei algumas dicas, né? Na realidade, quem está aqui comigo há mais um tempo já viu, né? E quem já maratonou também alguns vídeos, alguns stories, já percebeu que eu dei algumas dicas de uma forma geral sobre produção textual, né, como se sair bem na hora de escrever bons textos, de uma forma geral, independente do tipo textual e do gênero textual, tá? Mas hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dos conectivos, que é uma coisa tão pedida no texto dissertativo argumentativo, né, na redação do Enem, de uma maneira geral, diante dos textos que a gente escreve. Mas os conectivos é algo assim tão falado, eles são muito falados, muito mencionados no texto dissertativo argumentativo. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo hoje para falar especialmente disso. Então, como o próprio nome diz, conectivo, os conectivos servem para conectar, tá? Conectar as palavras, os períodos uns aos outros, as frases umas nas outras, os parágrafos uns nos outros, né? Não é somente você usar o conectivo e ficar feliz e pensar, poxa, consegui usar aqui um conectivo, então já vou garantir uma nota legal na minha redação do Enem, por exemplo. Não, não é só isso, porque cada conectivo tem o seu sentido. Então, é usar, mas sabendo também qual é o sentido que esse conectivo transmite, né? E saber como utilizar, se ali é adequado utilizar aquele conectivo, tá certo? Lembrando também que conectivo é um assunto relacionado à coesão textual. E já tem post aqui no meu feed, tem 2 posts relacionados a isso, a coesão textual 1 e 2, onde eu falo melhor sobre coesão e coerência, explico e trago alguns exemplos sobre isso. Então eu aconselho que quando você terminar de assistir a esse vídeo, você volte lá e dê uma olhada com mais calma, tá bom? Mas voltando ao que eu estava falando, né? Como o próprio nome diz, então o conectivo ele serve para fazer essa ligação entre os parágrafos, entre as ideias, entre as frases, as orações e os períodos, estabelecendo entre eles uma relação de ideia. Tá? Então, terminei um parágrafo, é muito interessante que eu comece meu próximo parágrafo com uma expressão ou uma palavra que sirva como conectivo, né? Que ligue o parágrafo anterior ao que eu vou dizer em seguida no próximo parágrafo. Isso é muito importante e é muito visto, inclusive, na hora que a sua redação, o seu texto, a sua produção textual está sendo corrigida. Você precisa lembrar disso, tá certo? E aí você pode perguntar, mas Rita, você falou tanto dessa questão de ligação, eu já entendi que conectivo serve para conectar, para ligar, beleza, de uma forma geral é isso mesmo. Mas diante da gramática, quais são os conectivos? Então, gente, de uma forma geral, os conectivos são advérbios, são preposições, mas acima de tudo, nós utilizamos muito mais ainda como conectivos as conjunções, que também tem post aqui sobre conjunções. Se você também não viu ainda, te convido a dar uma olhada, que é muito importante, né? Tanto é que a conjunção é uma palavra que serve para ligar, né, uma oração a outra, uma expressão a outra, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. Aqui tem vídeo sobre isso, né? Então, as conjunções são muito mais utilizadas como conectivos nesse caso, tá? E é bom a gente lembrar que não somente existem as conjunções, mas também as locuções conjuntivas. Rita, pelo amor de Deus, o que são conjunções locuções conjuntivas? Então,
Locuções não só existem dentro das conjunções, gente. Existem também dentro dos verbos, dos adjetivos, tá? Mas já que eu tô falando de conjunção, eu vou falar dentro desse assunto. Então, a partir do momento que eu tenho duas ou mais palavras com o valor de uma classe gramatical, com o sentido de uma classe gramatical, né? Quando aquelas duas ou mais palavras exercem o sentido de uma determinada classe gramatical, significa que aquilo ali, que aquela expressão é uma locução. Então, se eu lido com duas palavras e aquelas duas palavras têm sentido de conjunção, eu classifico essas duas palavras como locução conjuntiva. E essa locução conjuntiva também pode servir como um conectivo, tá? Isso é importante também da gente frisar aqui, né? Somente uma palavra não, às vezes expressões, palavras, duas ou mais palavras ou até mesmo locuções conjuntivas servem sim, desde que sirvam para conectar um parágrafo ao outro. Eu estou repetindo intencionalmente, tá? Uma oração a outra, um período ao outro, estabelecendo entre eles uma relação de sentido. Não é só incluir, não é só inserir, não é só aparecer, mas é ter uma relação de sentido, essa conexão. Então, sim, serve sim como um conector e pode aparecer através de duas palavras que são chamadas de locução, e quando se trata de conjunção é chamada de locução conjuntiva, tá bom? E aí agora a pergunta que não quer calar: como é que eu aprendo sobre as conjunções, Rita? Já que você está me dizendo que o que mais tem são as conjunções como conectivos. Pois é, você pode abrir uma gramática e pode dar uma estudada, dar uma olhada, sim, é legal. É importante e eu aconselho. Mas, acima de tudo, enquanto você me encontrar como professora de português, tanto aqui no Instagram quanto numa sala de aula, e os meus alunos estão aí para não me deixar mentir, o conselho é: leia. Porque você pode chegar para mim, ler um livro com as instruções ou um manual de instrução ensinando a dirigir. Mas se você não pegar um carro para dirigir, não é a mesma coisa. Você não vai dirigir apenas lendo o manual de instrução. Não é verdade? Então é a mesma coisa. Não é somente pegando a gramática e lendo, mas também lendo. E quando você lê, você vê na prática o uso dessas conjunções. Claro que não somente das conjunções e locuções conjuntivas e outros conectivos, mas também da pontuação, acentuação e de outras classes gramaticais que tanto precisamos, né? Mas você vê na prática como é que funciona. E a gente pensa que não, que é bobagem, né? Mas só que quando a gente lida com aquilo todo dia um pouquinho, vê um pouquinho aquilo ali todos os dias, a gente acaba internalizando, vai colocando para dentro e vai começando a ter facilidade na hora de escrever os nossos textos, de tanto que a gente está ali todo dia absorvendo. Quando chega na nossa hora de escrever, de praticar, que a gente também precisa praticar escrevendo, a gente começa também a ter facilidade, tanto que a gente lê, de tanto que a gente tem acesso, de tanto que a gente vê na prática o uso desses conectivos e de outros assuntos gramaticais, entende? Então, por isso que eu dei esse exemplo do dirigir, sabe? Ler um manual de instrução e dizer assim, poxa, agora eu já sei dirigir. Não, você não sabe. Você só sabe dirigir quando você pegar um carro, que você sair e dirigir bem, que você conseguir, em diversas situações difíceis, conseguir se livrar, conseguir lidar, né, em situações difíceis, né, conseguir identificar o momento certo de passar a marcha. Aí você vai saber dirigir, mas não somente lendo um manual de instrução, né? Entre outras situações, eu vou ler um manual de instrução para andar de bicicleta. Tá, beleza, você leu, mas você só vai saber andar de bicicleta no dia que você montar numa bicicleta e sair andando sozinho em uma, pedalando sozinho, sem precisar que ninguém te apoie, segure, te equilibre. É a mesma coisa com a questão de saber como utilizar esses conectivos na prática. Por isso que todas as vezes que eu trago um assunto relacionado à gramática, no final, eu venho aqui, ó, e pá, falo da leitura. Porque a leitura, coloque-se na sua cabeça, é a forma
prática que você tem de ver os conteúdos gramaticais que eu falo aqui. Você encontra na prática, você vê o emprego desses conteúdos na prática, nos textos que você lê. Por isso que é importante você ler nem que seja um pouquinho todos os dias. E se você está prestes a fazer algum concurso, algum Enem, seja qual for o concurso que você tiver em mente de fazer, procure escrever o gênero que você sabe que vai precisar para esse concurso. Pelo menos toda semana, uma vez, pelo menos. Vamos colocar em prática e procure orientação de um profissional que você confia para te orientar. Tá bom? E se você não me segue no YouTube, sabe que eu tenho um canal que também é Português com Afeto. Lá eu posto vídeos 2 vezes por semana, toda quarta-feira e todo domingo. E se vocês querem me ver mais à vontade, fazendo os meus comentários sobre língua portuguesa e café, eu tô aqui também no Instagram todos os dias, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente!